questões. Primeiro, eu queria agradecer muito a participação, tá, de todo mundo. Hoje, essa palestra, ela vai em direção ao propósito da antroposofia, basicamente. É em cima do propósito maior da antroposofia que eu me inspirei em trazer o conteúdo da palestra de hoje. E eu acho que é muito importante porque a gente completou o centenário do Congresso de Natal. Então, é muito importante estarmos atentos ao trabalho que se espera da própria antroposofia ou o trabalho que era esperado pelo próprio Rudolf Steiner em relação ao desenvolvimento do trabalho da antroposofia. E eu escolhi um título que acaba sendo um pleonasmo, né? Que é a antroposofia humanista, né? Eu até compartilhei, acho que a chamada ontem no Facebook, alguém comentou, falando, mas não é uma redundância falar da antroposofia humanista? E né? Porque a antroposofia, fundamentalmente, ela é humanista, né? Mas a gente pode ter uma visão distorcida da própria antroposofia se faltamos com o reconhecimento do que traz a antroposofia em si. E a antroposofia, ela não é simples, gente, né? Então, quem já tem um caminho da antroposofia sabe que ela é bem complexa, né? A gente precisa de muito estudo para realmente entender alguns aspectos, né? Principalmente os aspectos superiores, né? Porque nós estamos, né? Para quem já conhece um pouquinho da antroposofia, a gente está numa época em que o ser humano não acessa diretamente o mundo espiritual, né? Os conhecimentos superiores. E como a antroposofia é a ciência espiritual, ela lida com esses conhecimentos suprassensíveis. Então, ela se torna realmente um desafio para o ser humano atual. Mas ela veio nesta época porque nós somos capazes de abarcar ela, abarcar seu conhecimento, o que ela se propõe, com o nosso próprio pensamento, acima de tudo, através do nosso próprio pensamento. Nós integramos, na época passada, a alma do intelecto, e através da alma do intelecto nós somos capazes de alcançar a alma da consciência agora, nessa época, que é o desafio atual do ser humano, e para a qual veio a antroposofia, né? O advento da antroposofia, ele vem para ajudar o ser humano a dar esse passo em direção à alma da consciência. E será que nós sabemos o que é essa alma da consciência? Será que nós sabemos como dar este passo em direção à alma da consciência? Ou será que a gente pode tropeçar e desviar o caminho, mesmo dentro da antroposofia? Porque esse é um desafio não só dos antropósofos. Para a antroposofia, esse é um desafio de toda a humanidade. E a antroposofia veio para ajudar o ser humano a dar o passo necessário na época atual. E esse é um desafio da antroposofia que gerava muita preocupação no Rudolf Steiner e em outros antropósofos que foram surgindo também depois, né? Inclusive, a nosso primeiro passo que nós vamos dar hoje nessa palestra é fazer um acompanhamento dos questionamentos do Prokofiev, Sergei Prokofiev, sobre essa integralidade da tarefa do antropólogo, que é chamado, né, os seres que tomam a tarefa da antroposofia como sua própria tarefa, eles são chamados de micaelitas, né, na antroposofia, que são aqueles que vão atuar pela escola de Micael. O que seria a escola de Micael? Aqueles que direcionam em direção à
próxima etapa da humanidade, que vão abarcar em si realmente fazer esse reconhecimento do impulso crístico e caminhar em direção a ele, né? E ajudar com isso toda a humanidade, que esse conhecimento comece a se espalhar pelo mundo e que nós possamos dar esse passo em direção à próxima etapa. Porque, segundo a antroposofia, nós estamos num momento bem delicado, que é a necessidade da reconexão com as esferas superiores de forma consciente. E antes, nós tínhamos uma conexão, mas era inconsciente. Agora, a gente se fechou para os mundos superiores, tomou a plena autoconsciência e agora nós devemos, com essa autoconsciência, fazer o caminho de volta aos mundos superiores. E essa é a tarefa da antroposofia. E aí eu pergunto, será que nós, como antropósofos ou comunidade antroposófica, ou movimento antroposófico ainda, estamos fiéis à proposta da antroposofia? Ou nós estamos relativizando os conteúdos, as propostas, por simpatias pessoais ou preferências pessoais e gerando uma distorção do que propõe a antroposofia? Porque esse é um desafio que foi reconhecido pelo Steiner quando estava vivo e é um questionamento que vem surgindo no tempo com os antropósofos, por causa da tarefa da antroposofia, da importância dessa tarefa. E nós, como comunidade antroposófica, o que seria a comunidade antroposófica? São aqueles que estudam profundamente antroposofia, são aqueles que são membros da sociedade antroposófica, são aqueles que fazem parte das escolas Waldorf, professores, pais de alunos, todas essas pessoas formam a comunidade antroposófica. E ela e a partir da comunidade antroposófica, esse impulso da antroposofia tem que começar a se expandir em direção ao mundo. Esse é o propósito. Mas será que nós estamos mantendo a proposta original da antroposofia de forma íntegra? Ou nós estamos nos desviando do caminho? Essa é uma pergunta que não é feita só no Brasil, tá, gente? Eu recebi, inclusive, antes de ontem ou ontem, um questionamento da Adriana Coulias, que para quem estuda antroposofia deve conhecer, né? Que é uma brasileira que mora na Austrália já desde os 6 anos, mas ela é uma antropósofa profunda, assim, tem muito conhecimento, e ela estava fazendo o mesmo questionamento, que é o mesmo questionamento que nós vamos trabalhar hoje a partir do texto do Prokofiev. Será que nós, como comunidade, como antropósofos, ou como comunidade micaélica, que queremos ajudar a humanidade a dar esse passo de evolução para o futuro, estamos íntegros na nossa tarefa? E por que eu escolhi esse tema? Porque quem está acordado para a realidade do mundo, eu vou falar um pouquinho sobre essa observação da realidade do mundo, que é importantíssima na antroposofia. Quem está acordado para essa observação da realidade do mundo percebe que nos últimos tempos, aqui nos últimos anos, a gente está vivendo uma polaridade social, uma polarização social, que adentrou, inclusive, o universo da antroposofia. Então, esses questionamentos, será que nós observamos convenientemente a realidade para considerar os nossos impulsos humanistas, ou nós estamos sendo íntegros realmente? Então, é uma pergunta a ser feita, porque realmente este impulso, impulsos que não são humanistas estavam permeando a comunidade antroposófica. E ao se questionar tais impulsos, havia uma conveniência na observação da realidade. Queríamos considerar certos aspectos e, isso aqui a gente não se mete, isso aqui é escolha pessoal e etc. E que não pode ser feito dessa forma, segundo Rudolf Steiner. Não sou eu que estou falando. Inclusive, eu preparei um conteúdo aqui para a gente observar essas colocações do Steiner, para a gente perceber esses aspectos. E agora, nesse conteúdo de hoje,
eu realmente quero perguntar se nós estamos dentro do movimento antroposófico atuando de forma verdadeiramente humanista em direção ao princípio crístico proposto por ela, ou se nós estamos escolhendo o que considerar da antroposofia para julgar o nosso caminho micaélico para nós mesmos, porque isso é indiferente para o mundo espiritual. Na verdade, o que é, segundo a antroposofia, a gente está observando a verdade do mundo e não a verdade conveniente que eu quero me reafirmar. Então, isso é muito importante da perspectiva da antroposofia. E o trabalho que eu quero trazer hoje é em cima deste aspecto, das forças arimânicas, para quem já ouviu falar, ou forças que são contrárias ao impulso proposto pela antroposofia, adentrando o meio antroposófico. E eu vou trazer vários exemplos, com o Steiner falando, né, explicando essa necessidade de estar observando, de se estar íntegro, e, obviamente, nós vamos lidar aqui com o pensamento de cada um. Então, é uma exigência da antroposofia, né? Eu sempre, quem já participou de conteúdos comigo, sabe que eu sempre trago essas questões. Então, todo o conteúdo que for apresentado para vocês hoje, ele tem que ser refletido na esfera individual, mas refletido com uma busca sincera pela verdade, no âmbito individual, tá? Porque eu não vou reafirmar algo que vocês têm que aceitar. Vocês têm que refletir honestamente e buscar a verdade através da reflexão pessoal. Justamente é aonde Steiner exige que nós estejamos, né, presentes no pensamento, no próprio pensamento, na própria capacidade de reflexão do conteúdo, tá? Então, é uma solicitação que eu faço a vocês. Reflitam, não abram demais aqui e digam amém para o que está sendo trazido. Reflitam e percebam se há sentido no que está sendo trazido, tá? Sabendo que o conteúdo é vinculado a essa esfera da tarefa da integralidade do impulso antroposófico, segundo Rudolf Steiner. Tá? Então, reflexão pessoal, tá? Não quero que reafirmem apenas porque eu estou falando. É importante que nós tenhamos essa qualidade de pensar por nós e sermos capazes de reconhecer a verdade. E, obviamente, buscando a verdade. Peraí, tem uma pessoa perguntando aqui. Fala, Sandra. Quer fazer uma pergunta antes da gente começar? Acho que ela não. Então, esse é o primeiro aspecto, tá? Que eu peço a vocês. Reflexão. O outro aspecto, gente, que eu acho que é muito, muito importante para a gente aqui, é considerar o que a antroposofia traz. Porque a gente vai estar falando aqui de antroposofia. Não é a opinião do Leonardo ou a opinião de vocês que vai prevalecer. Eu vou trazer apenas o que a antroposofia traz. Obviamente que é da liberdade de cada um conectar-se com essa verdade ou não. Mas como nós estamos lidando com o conteúdo antroposófico, eu vou trazer fielmente o que traz a antroposofia. Então, a gente considera este aspecto. É de cada um aceitar ou não a realidade, o que é trazido pela antroposofia, mas aqui a proposta é ser fiel ao conteúdo da antroposofia. Então, esse é o segundo aspecto. É a necessidade, primeiro, de pensamento próprio de cada um de vocês, e a segunda é a compreensão do que eu estou trazendo aqui, é o que a antroposofia fala, é fiel à antroposofia, tá? Mesmo que eu esteja fazendo uma observação da realidade agora, do que está acontecendo agora no mundo. Eu vou explicar isso, esse aspecto, e vou trazer o Steiner falando sobre isso, dessa importância também. Porque a gente, com essa polarização que aconteceu social
e adentrou a esfera da antroposofia, a gente teve afirmações falsas acontecendo que não deveriam acontecer. Então, eu vou esclarecer e trazer o que o Steiner traz para a gente ter uma observação do que a antroposofia traz, e não das escolhas pessoais e da antroposofia que eu chamo de conveniente. Eu considero os aspectos que me reafirmam da antroposofia e o resto eu boto no porão. Não pode acontecer isso também, tá? Para começar, gente, eu vou ler só um versinho de Micael, porque o conteúdo de hoje é totalmente voltado para a escola de Micael, tá? Então, eu vou ler um versinho, os 3 ideais micaélicos, que são chamados. Para quem já fez trabalho comigo, participou de palestra ou participa do grupo de estudo, sabe que eu trabalho com slides, tá? Então, eu vou abrir o slide, eu leio e explico cada aspecto do slide, tá? Então, eu vou ler um versinho aqui para a gente começar. Vou só posicionar aqui que eu olho para a cara de alguns de vocês, porque tem bastante gente, eu não vou conseguir. Essa imagem é bem bonita, né? Aqui é Micael dominando o dragão embaixo, tá? É os 3 ideais micaélicos. O que antes era chamado de piedade, agora significa veracidade incondicional. O que antes era chamado de amor, agora significa responsabilidade pelos outros. E o que antes era chamado de humildade, agora significa coragem em face do destino. Importantíssimo, tá? A gente lidar com veracidade incondicional, responsabilidade pelos outros. Micael é um semblante de Cristo, gente. Então, todos os impulsos têm uma responsabilidade para com o outro ser humano. Todos, tá? Não é os seres humanos que concordam comigo. Percebam essa diferença, tá? A responsabilidade com o ser humano é com toda a humanidade. Este é o impulso de Micael e de Cristo. Não é com quem concorda com a minha escolha ideológica, política, ou seja lá o que for, tá? Isso é importante, a responsabilidade com todos os seres humanos, tá? Então, vamos receber o conteúdo permeado desses 3 ideais: veracidade incondicional, responsabilidade pelos outros e coragem face ao destino. Então, para começar, eu vou passar alguns slides sobre uma conferência do Prokofiev, do Sergei Prokofiev, chamado Micael e os Micaelitas, falando justamente sobre a tarefa da comunidade micaélica, que, em outras palavras, é a comunidade antroposófica, que está verdadeiramente conectada com o seu propósito, né? E a nossa tarefa é tentar se conectar. Não levem o conteúdo como um julgamento da esfera individual, gente, porque é um desafio do ser humano atual. Nós estamos na época do advento diário e é um desafio enorme realmente nós conseguirmos adentrar esta esfera de Micael. É um desafio, não é fácil, e nós só temos que nos abrir com uma autorreflexão honesta e sincera para este impulso. Então, não levem como julgamento de ninguém. De ninguém. É uma reflexão para nós fazermos em relação à tarefa do ser humano, tá? Realmente, algumas palavras aqui podem soar até meio fortes, mas não levem para a esfera de pessoalidade. Nós estamos falando da tarefa da antroposofia, tá? E é uma tarefa para com toda a humanidade. A Adriana Coles escreveu ontem assim: a antroposofia, ela não veio só para os antropósofos, ela é uma tarefa para salvar a humanidade das forças adversas. E o Steiner fala isso constantemente. Então, é uma
é uma tarefa que eu sempre trago imagens de cavaleiros, porque é algo que nós temos que tomar no nosso coração, segurar a espada e tomar como um propósito superior, realmente, porque é uma tarefa para toda a humanidade. Então vamos começar. Essa palestra ela chama Micael e os Micaelitas, tá? Do Prokofiev, que era um grande antropólogo reconhecido mundialmente, né? Ele faleceu, se eu não me engano, em 2014. Em uma das últimas palestras proferidas por Rudolf Steiner no grande auditório do primeiro Goetheano, no primeiro antes do incêndio, ele fala aqui, apenas 2 semanas antes da destruição do mesmo, na noite de São Silvestre de 1922, ele transmitiu uma imagem impressionante da relação entre Micael e seus discípulos terrenos, ou seja, aquelas pessoas que hoje, com a ajuda da antroposofia, procuram trilhar o caminho interior de transformação. Tá? Então, ele está falando de Micael e seus discípulos terrenos diretamente vinculado à antroposofia. Que a tarefa da a antroposofia, gente, ela é chamada de ciência espiritual, mas ela também é chamada de ciência micaélica, tá? Ela é, ela atua diretamente com Micael. Os conteúdos que hoje aspiram à compreensão do espiritual têm de provir de corações que batem por Micael, como o príncipe ardente dos pensamentos cósmicos. Para que isso possa acontecer, é preciso aprender, com a ajuda da antroposofia, a desenvolver em si a capacidade de ver, por toda parte, no material, a ação do espiritual. Olha isso aqui que importante. De ver, tem que desenvolver em si a capacidade de ver em toda parte no material a ação do espiritual. Não é em algo que eu quero olhar e algo que eu não quero olhar. Não tem escolha. Todas as áreas da vida devem ser observadas à luz da antroposofia. Todas. Não existe isso de que, isso aqui a antroposofia não olha, isso aqui não mistura com a antroposofia. Isso é falso, tá? A antroposofia, ela integra o pensamento com a realidade objetiva. É isso. A antroposofia é assim que ela atua. Inclusive, tudo que é passado intelectualmente é considerado morto. Isso aqui é pensamento morto que eu estou passando para vocês. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que integrar ao coração de vocês e reavivar esse conhecimento, para dar vida a este conhecimento na esfera individual. Pois apenas desta maneira é possível escapar das tentações da nossa civilização terrestre atual, na qual hoje muitas vezes reinam poderes arimânicos. Este é um grande desafio aqui, que a gente vai falar mais, dos poderes arimânicos, bem mais até que os poderes luciféricos. Eu vou citar algo de leve dos poderes luciféricos, mas a gente vai ficar basicamente falando dos poderes arimânicos, adentrando a esfera da escola de Micael. Rudolf Steiner, isso aqui é na GA 194. É do texto do Prokofiev, tá? Ele apenas fez uma citação aqui no caso, tá? Para tanto, o ser humano necessita de uma força interior de sua alma. A força que está junto, mas é separado. A força do verdadeiro pensar espiritual, que em todo lugar procura a possibilidade de compreender o mundo no sentido de Micael. Rudolf Steiner na JA 194. Ou seja, nós temos que observar o mundo, pensar o mundo e tentar entender ele da perspectiva do pensamento espiritual, que é o pensamento vivo, que é o pensamento micaélico. Então, qualquer aspecto, porque a realidade do mundo ela é a verdade em última instância, e é isso que a antroposofia busca. Veracidade incondicional. Eu não escolho o que vai ser considerado verdade da manifestação objetiva diante de mim. A manifestação em si é a verdade, em última instância. E é isso que nós temos que fazer, adentrar a realidade
com o pensamento vivo, tá? É apenas sobre essa base que a ação do dragão arimânico pode ser vencida. Somente enquanto essas ações não forem possuídas pelas forças do dragão, Micael pode aceitar o mundo. Olha isso que importante, hein, gente? Somente quando essas ações não forem possuídas pelas forças do dragão. Essa confirmação do mundo por Micael baseia-se no fato dele não assumir compromissos em nenhum lugar, de nenhuma forma, com o poder adversário arimânico, ou, falando mais imageticamente, dele manter constantemente o dragão sob seus pés, né? Tem até a imagem aqui que eu trouxe para vocês, de Micael com o dragão sob seus pés, né? Ao mesmo tempo, ele vive com a grande questão, Micael, né? Sobre se na Terra se encontram seres humanos que querem e podem assumir essa característica de manter as forças arimânicas sob seus pés, de não sucumbir às forças arimânicas. Olha isso, isso aqui é extremamente importante no meio antroposófico, gente. Obviamente que a gente sucumbe na esfera individual, mas como tarefa da humanidade, a gente tem que desenvolver a capacidade de manter as forças arimânicas sob os nossos pés. É aqui que reside sua grande preocupação com o desenvolvimento da humanidade, mas também pelo estado interior dos discípulos na Terra. Ele sabe, para si, ele sempre manterá a Ariman sob seus pés, mas também será assim para os seres humanos? Será que os seres humanos serão capazes de fazer isso? Os discípulos de Micael na Terra, que são, no caso, como Steiner citou aqui, ó, os que, com a ajuda da antroposofia, atuam. Então, ele está falando dos antropósofos, essencialmente, né? Acompanhá-lo significa, antes de mais nada, uma total falta de compromisso com relação aos poderes arimânicos, que em nossa época agem como as forças do dragão entre os seres humanos. Faz parte do nosso desafio atual. A gente está lidando com as forças de Ariman, contudo, essa época é chamada de Advent de Ariman, e é um desafio no âmbito pessoal. Cada um vai ter que lidar com as forças arimânicas, as forças luciféricas e achar o seu próprio caminho. Eu vou falar um pouquinho sobre isso já já. O que seria isso? Porque isso é um trabalho na esfera individual. Isso aqui é a indicação antroposófica. Você, como individual, no seu elemento individual, na sua liberdade, não, você pode dizer, eu não quero seguir esse caminho, vou viver no materialismo, não me importo muito. É uma escolha individual, você tem a liberdade de fazer isso. Mas esta é a tarefa da antroposofia, essa é a preocupação que a antroposofia traz, e que isso esteja vivo no coração dos discípulos de Micael na Terra. Então, quando nós estamos falando da comunidade antroposófica, é essencial que a gente esteja ciente que isso esteja reverberando na consciência das pessoas que fazem o movimento antroposófico como todo. A gente não pode simplesmente, o caminho é individual e deixar as pessoas perdidas, caso elas estejam inconscientes. Elas têm o direito de escolher outro caminho, mas como movimento antroposófico, como impulso micaélico, a gente tem que acordar isso nas pessoas. Isso tem que estar desperto na consciência das pessoas. Não é algo que a gente pode fazer, o caminho é individual. É individual. Eu vou falar sobre esse aspecto. Mas, como movimento antroposófico, isso tem que ser esclarecido, pontualmente. É assim que a antroposofia vê. Você vai seguir isso? É da sua liberdade. Você pode escolher o oposto. Você é totalmente livre para isso. Mas, como movimento antroposófico, nós temos que ter uma postura digna
da escola de Micael. E é isso que a escola de Micael traz. Ponto. Você não é obrigado a seguir. Mas, como movimento antroposófico, isso deveria estar claro para as pessoas. Tá? Será que hoje o ser humano conseguirá manter sob seus pés esses poderes adversos, segundo o exemplo de Micael? Micael lhe dá força para tanto. Porém, se o ser humano individualmente vai realmente assumi-la, permanece uma questão aberta também para aqueles que são seus discípulos na Terra, inclusive os antropósofos. Não interessa se tem 200 anos de antroposofia, a antroposofia tem 100, né? Mas não interessa. Isso vai ficar, é uma escolha, se isso, você abrir seu coração para as forças de Ahriman, não interessa se você tem 200 anos de antroposofia, 500, se você era iluminado, não interessa, você não pode abrir, você tem que assumir o seu compromisso. Você pode escorregar, obviamente, porque somos humanos, mas a gente tem que ter integridade no nosso propósito. Realmente eu quero ou eu não vou sucumbir, o meu orgulho não vai me permitir até aceitar a verdade que traz o Rudolf Steiner. Porque o meu orgulho não permite isso. Isso está acontecendo, gente. Está acontecendo no meio antroposófico. É difícil falar, mas é o que está acontecendo. E eu vou trazer vários exemplos para a gente observar isso, tá? Eu só estou trazendo primeiro essa imagem do Prokofiev sobre a responsabilidade do movimento antroposófico segundo a indicação de Rudolf Steiner e o impulso de Michael. Olha a pergunta que ele está fazendo aqui. Será que a porta da sociedade antroposófica, como a comunidade micaélica realmente existente na Terra, permanecerá fechada diante de Ahriman? Ou ele poderá exercer sua atividade antimicaélica também lá onde, no fundo, apenas a força de Micael tem o direito de reinar? É uma pergunta. O Manuel levantou a mão. Pergunta, Manuel. Boa noite. Boa noite. É uma pergunta para continuar entendendo, né? Aham, Eu participei do movimento antroposófico durante algum tempo em Botucatu, aham, tá? E lá, durante os diversos eventos e palestras, eu entendi de que Ahriman e Lúcifer nos dão uma baliza para a gente escolher nosso caminho de liberdade. uhum, E que Ahriman, digamos assim, é aquele olhar crítico para fora, e que Lúcifer é aquele olhar brilhante para dentro, e que a gente deveria fazer ao contrário, quer dizer, botar a crítica para dentro, no caminho de desenvolvimento, né, de autodesenvolvimento, botar a crítica para dentro e a luz para fora, digamos assim, né, no uhum, sentido de ser mais tolerante, ser mais aconchegante para as pessoas, olhar de forma positiva, ajudando ao mundo nesse caminho. uhum. Quando você fala da antroposofia, da instituição antroposófica, eu fiz também uma formação em pedagogia social, né? Com o pessoal, com IOS e Jacques e etc. E nesse trabalho, eu entendi também de que as instituições, elas são o nosso reflexo. Então, a gente Exatamente. tenta trazer para o mundo vai mudar na medida que eu mudo, e eu mudando, eu consigo, então, talvez, fazer com que as instituições mudem. E eu acho que esse é o desafio dentro da antroposofia, de qualquer instituição que você participe. Por exemplo, eu criei uma associação aqui na Bahia, eu sou da Bahia, criei uma associação trazendo esse impulso antroposófico, mas É, eu é, nunca consegui trazer isso para as pessoas. E a instituição que eu pensei que eu gostaria de criar de um jeito, ela ainda não se constituiu desse jeito. Tem mais de 20 anos. É só trazer isso assim para iluminar um pouco. tá, eu só vou passar porque é muito conteúdo, talvez a gente não consiga
ouvir todo mundo ou todos os conteúdos, mas Obrigado. tem relação, porque justamente a gente vai ter que fazer uma imagem. Eu vou terminar essa parte aqui do Prokofiev, e eu vou trazer uma imagem que foi trazida porque a Sociedade Antroposófica ela retornou com as publicações que ela faz, como que ela chama? É um livretinho que ela faz de conteúdos que é muito bom e ela retornou. E eu vou trazer um conteúdozinho relacionado, uma imagem da comunidade relacionada a isso. Tá? Eu já ouço você, Gisele, só um pouquinho, tá? Obrigado. Só para eu não perder muito tempo aqui ouvindo todo mundo, que eu vou me enrolar aqui. Tem bastante conteúdo para a gente andar. Espera aí. É rápido, Gisele? É uma pergunta rápida, só uma Tá. frase que você falou no começo, escrevi e foi muito rápido, eu não peguei. Você tinha comentado que todo pensamento intelectual deve ser integrado no coração e reavivado. Isso. Aí tem mais um pouquinho da frase. E agora eu não lembro. Na verdade, Mas é isso, você tem que integrar o coração no coração esse pensamento da realidade, pensar a realidade, integrar e você avivar o conhecimento. Aí você ah, cria uma concepção pessoal. Senão você pega e ouve o pensamento morto e repete, ele vira informação e não é concepção. A gente só toma consciência das coisas quando criamos uma concepção própria real. Senão é repetição. E quem faz isso é Ariman. Ariman que quer que você repita o que é imposto de fora. Se você ouvir a antroposofia e repetir tudo que ela fala e não viver no seu coração, nos seus impulsos no mundo, é um aspecto arimânico também. Mesmo que esteja falando de Cristo, de Micael, seja lá, saber todas as geadas de cor, se aquilo não ultrapassar o núcleo intelectual e a ordem fantasiosa, não está na época na atuação de Micael. Eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Vamos lá. Hoje, olha só a pergunta que ele faz, a colocação, né? Hoje, esta é a questão decisiva para a sociedade antroposófica e, sobretudo, para o seu centro visível boteano em Dorna. Será que, partindo das forças espirituais do lugar, onde há quase 100 anos atrás, no caso agora, 100 anos atrás, né? A gente comemorou o centenário. Foram fundados os novos mistérios micaélicos. Esta sociedade conseguirá tornar-se centro manancial do qual os impulsos micaélicos podem e têm de correr para o mundo atual? Essa é a pergunta. Mas para isso acontecer, ela tem que se manter íntegra no propósito proposto. Se a gente não se mantiver íntegro nessa proposta da antroposofia, ela não vai conseguir se tornar um reflexo do impulso micaélico. Este é o problema. Ou ela será arrastada pelo turbilhão arimânico, cujo desejo é levar toda a civilização terrena para o abismo. Eu não vou falar muito do abismo, mas isso aqui é um problema que o Steiner traz essencial agora para o ser humano. Porque o ser humano que não se conectar com o elemento espiritual superior, ele cai no abismo. Essa é uma questão, que ele se conecta de volta com o elemento espiritual. Ou ele cai no abismo disso. E o que vai acontecer com a humanidade é que vai cair, gente. Não tem jeito. Isso faz parte do arquétipo evolutivo. Uns evoluem e outros não evoluem. O necessário. Porém, nessa época do Advent de Ariman, ele pode conseguir que toda a humanidade caia. E este é o desafio, a grande preocupação de Steiner. Porque ele precisa que um grupo X de pessoas mantenham esse pulso íntegro e caminhem em direção à alma da consciência, conexão com o impulso espiritual, que vai gerar a conexão com o impulso crístico também, que já está acessível através da reconexão com o espírito. Eu vou falar sobre isso um pouquinho também. Dito isso, dito ao nível da escola de Micael na Terra, isso significa: esta escola estará em condições de ser uma contra-imagem, uma contraforça que se opõe às tentações e influências da escola subterrânea de Ariman, já tão poderosamente ativas no nosso redor? Os discípulos de Micael estarão em condições de paralisar os múltiplos efeitos
por meio de seu trabalho sério e resoluto com a substância esotérica da escola que lhes foi confiada, é disso que depende hoje em dia, tem uma importância incomensurável. Isso aqui é ultra importante. Não para o Prokofiev, para a antroposofia. Isso aqui é palavras também do Steiner. O Steiner tinha essa preocupação. Para realizar essa tarefa, faz necessário, sobretudo, uma certa qualidade específica que também faz parte das virtudes fundamentais de Micael. Muita coragem. Eu li, né? No final, né? Coragem frente ao destino, né? Pois Micael é o espírito da coragem, e para a realização de seus alvos na Terra, ele precisa apenas de pessoas realmente corajosas. Micael é um espírito poderoso e só pode ter necessidade de seres humanos corajosos, seres humanos interiormente corajosos. Já 237. Agora podemos nos perguntar, qual é a situação dessa qualidade anímica nos antropósofos? Eles possuem a verdadeira coragem micaélica ou fizeram dela a sua virtude mais importante? Eles agem cada vez mais apenas correspondentes ao que lhes é impingido no mundo exterior como sedução arimânica. Será que os antropósofos, os discípulos de Micael, estão caindo à sedução arimânica ou eles estão atuando verdadeiramente a partir de Micael? Nesse sentido, com o movimento antroposófico e com a sociedade antroposófica, de fato, nos encontramos em uma encruzilhada. Por que eu trouxe isso para vocês? Para expor a importância da integralidade do princípio antroposófico, de estarmos realmente íntegros com a proposta da antroposofia e não escolhendo os aspectos da antroposofia que são convenientes para eu reafirmar e os outros que vão expor talvez facetas que estejam conectadas com impulsos arimânicos, eu finjo que não existem. Isso não pode acontecer dentro da escola de Micael. A gente tem que manter na escola de Micael o dragão abaixo dos pés, principalmente como instituições. A gente não pode permitir que as escolhas pessoais sobreponham o que traz a antroposofia. Isso não pode acontecer. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente teve a questão da polarização social, nós tivemos aquela polarização política de esquerda e direita, e aquilo adentrou a esfera antroposófica. É da individualidade e da liberdade de cada um escolher o que quem quiser para presidente, para seja lá o que for. Porém, a antroposofia tem que esclarecer qual é o caminho que ela propõe. A antroposofia, ela é essencialmente humanista. Essencialmente humanista. Ela não abarca elementos que não sejam humanistas. Então, quando alguém chega para a gente e fala assim, eu sou favorável à tortura, pena que não mataram 200 mil, como foi no caso da polarização política aqui, as pessoas fizeram o quê do meio antroposófico? Isso permeou fortemente. Se vocês lembram disso, até hoje ainda é. Tivemos grupos enormes de pessoas apoiando isso. E um discurso, agregou-se um discurso de que a antroposofia e política não se misturam. É verdade isso? Não, não é verdade. Isso é mentira. Isso é o oposto do que diz a antroposofia, gente. O oposto. Então, olha só a situação. Além de estar apoiando movimentos que são contrários, as pessoas começaram a manipular o que diz a antroposofia para justificar. Não se fala nisso para quê? Para não expor o caminho que está equivocado na alma pessoal. E o que a gente acabou de ler? Não pode permitir que essas forças adentrem. Você pode escolher individualmente o Bolsonaro, mas você tem que ser claro. Esses impulsos de morte, tortura, de separatividade, slogans de nacionalismo, pátria, Deus, pátria e família, é tudo anti-antroposófico. Você pode escolher o Bolsonaro, é da escolha, nada contra a pessoa do Bolsonaro. Por quê?
Porque o Bolsonaro é ser humano, ele é veículo das manifestações, como todos nós somos. Mas o que a antroposofia traz? A antroposofia traz um aspecto. E nós, como grupo, comunidade antroposófica, devemos nos ater ao que traz a antroposofia. Individualmente, cada um escolhe o que quer fazer. Porque vai ser a tarefa de cada um. Cada um tem que escolher entre Lúcifer, Ahriman e Cristo. É isso que Steiner fala. A gente vai estar num turbilhão agora, na alma da consciência, porque nós vamos ser confrontados com a nossa própria imagem. Então, a gente tem que reconhecer isso e escolher o nosso caminho. Agora, não esconder para não criar atrito, principalmente como impulso da antroposofia. O que a antroposofia fala realmente? Ela fala isso. É isso que a gente tem que fazer. Trazer o que a antroposofia fala e não ocultar isso porque vai incomodar a minha escolha pessoal. Esse que é o ponto. Então, esse discurso que aconteceu, obviamente que esses impulsos, né, de favorável à morte, à tortura, nacionalismo, eles são anti-antroposóficos, são animânicos, segundo Steiner. Eu vou mostrar aqui para vocês o que Steiner fala. Porém, ocultar isso é abrir a porta da comunidade antroposófica para esses impulsos, exatamente o risco que o Prokofiev estava trazendo. Eu vou trazer nesse editorial da Sociedade Antroposófica, que voltou agora em dezembro. Tem um pequeno texto da Ana Paula Cury, baseado num texto do Prokofiev. Eu vou abrir aqui primeiro a imagem. Desculpa, eu tenho que achar ele aqui primeiro. Peraí, deixa eu fechar aqui. Eu só vou abrir ele aqui no computador para a gente... para eu mostrar para vocês. A imagem está nesse editorial, tá? Que pode ser acessado online, inclusive. Tá. Vou abrir aqui para vocês. Essa é a imagem, a representação que está nesse editorial da Sociedade Antroposófica, nesse texto explicando sobre o que é o movimento antroposófico, a representação do movimento antroposófico. Então, nós temos a escola superior, que são as pessoas que estudam profundamente, né, a antroposofia, que se dedicam a entender que é difícil realmente, né, e nós somos seres humanos, né, então a gente tem um desafio, né, de entender o que está sendo trazido realmente, e aqui nós temos esse núcleo. Aqui a própria sociedade antroposófica, no caso, poderia fazer uma imagem dos membros, né? Aqui as aulas da classe, as sessões da própria sociedade antroposófica. Aqui do lado, na verdade, aqui é o Goteano, e aqui seriam as sociedades antroposóficas pelo mundo, tá? Essa é a imagem do movimento antroposófico. E aqui a gente pega uma imagem, como se fosse a sociedade brasileira, né? Sociedade Antroposófica no Brasil, te abre aqui a escola superior, os membros que fazem parte, mas não se dedicam tanto porque tem seus contextos individuais, né, e etc. E aqui o próprio movimento, são pais Valdo, pessoas que trabalham com agricultura biodinâmica, etc., cada um na sua esfera. Então, o movimento antroposófico é tudo isso aqui. A partir do momento que a gente começa a ver esses impulsos anti-antroposóficos, anticrísticos, é dura a palavra, mas é assim que Steiner chama. São movimentos anticrísticos que vão contra o impulso crístico. Eu vou explicar o que seria nessa imagem, o que é impulso crístico e impulso anticrístico. Mas quando esses impulsos começam a permear o movimento antroposófico, a tarefa seria esclarecer o que a antroposofia traz. E isso não aconteceu. Isso não está acontecendo, na verdade. E aí, esses movimentos ganham força da periferia e vai ao encontro até o que o Manuel trouxe aqui, que ele é o que forma a instituição, né? As forças das pessoas que estão trabalhando. Então, a gente precisa desses antropósofos consistentes que vão atuar a partir do impulso de Cristo, que vão atuar a partir de Micael e vão esclarecer, mesmo que no âmbito individual eu escorregue aqui ou ali, mas a antroposofia traz isso aqui. E isso iria, obviamente, permear, porque ia esclarecer o que realmente trazia a antroposofia. Porque, por exemplo, quando eu comecei a questionar os impulsos
desumanos que estavam sendo propagados, eu comecei a ser acusado de que aí virou um discurso que é assim, a antroposofia não e política não se misturam. Tinha esse chavão e tinha um também que a antroposofia servia para edificar o pensamento e não trazer essa conturbação que trazia essa observação do âmbito político. Que os dois argumentos eram falsos. E isso, qual era o papel nosso como escola superior ou como próprio movimento antroposófico? Esclarecer isso. Tem alguém com o áudio aberto? Ah, tá, fechei. Consegui achar. Tá? Então, a gente tem que entender que a pessoa... Imagina, qual é a porta da antroposofia no Brasil? Principal porta, né, de entrada. É a Escola Waldorf, né? A gente sabe que as pessoas conhecem a Escola Waldorf, a Pedagogia Waldorf, se encantam e querem adentrar a antroposofia. Eu fui assim, conheço muita gente que é assim. Eu acho que a principal porta acaba sendo a Pedagogia Waldorf. A pessoa chega, fala assim, nossa, é humanista, cooperação, fala-se de impulso crístico, altruísmo. Aí chega lá, está permeado de movimentos como assim, bandido bom é bandido morto, viva CPF cancelado, contra os direitos humanos, viva a Ustra, tipo, permeando toda a comunidade. A pessoa chega na escola lá, os pais todos defendendo esses movimentos. Aí a pessoa fala, não, a antroposofia não é real, não permeia o ambiente que você está vivenciando. E isso é uma coisa que me questionavam. Até hoje tem movimentos falando que a antroposofia é racista. E a antroposofia é o oposto do racismo. Ela considera, se você observar da perspectiva da antroposofia, ela considera o racismo um subdesenvolvimento da alma individual. Um subdesenvolvimento. Se você considera uma raça superior a outra. E o que falta? Esclarecimento. As pessoas precisam se esclarecer de qual é a realidade da antroposofia. O que a antroposofia traz? Não é a minha preferência. Eu vou trazer sobre, por exemplo, antroposofia e política não se misturam. Agora, para vocês, rapidinho aqui. A antroposofia falar isso? Não. Ela falou o oposto. Não sou eu que estou falando. É o Steiner. Aí eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Só um pouquinho. Tá. Aqui. Vamos ver se é verdadeira essa colocação. Só um segundo que o meu computador ele abre aqui um aviso bem no texto. Peraí. Algo que encontramos repetidas vezes é que se você falar sobre áreas temáticas especiais como a política, para pessoas que são sinceramente devotadas à antroposofia, elas acham o assunto um tanto tedioso. O pedido sempre é para falar de questões centrais, como alma, imortalidade, Deus e assim por diante. Isso irá, é claro, satisfazer suas necessidades religiosas egoístas imediatas, mas não deixa a oportunidade de dar-lhes o que é mais necessário para o futuro próximo, ou seja, que as pessoas se tornem uma parte real da vida real, que é o que nós estamos tentando fazer. É por isso que devemos estar atentos quando alguém procura fazer uma conexão real entre os impulsos de olhar as coisas com base na ciência espiritual e as áreas especializadas, como a política. Continua, tá? É o mesmo texto. A questão é que os nossos amigos não irão, espero, considerar investigações especiais desse tipo como algo fora de sua esfera, mas antes dar-lhe sua atenção, pois no tempo que está por vir, a própria vida terá que ser assunto para consideração antroposófica. Então, nós temos que integrar o pensamento antroposófico com a realidade do momento, não é com o que passou. É importante trabalhar o caminho até o que realmente importa para o futuro do ponto de vista da ciência espiritual, para preencher a lacuna entre a vida que se apresenta aos sentidos, ou seja, a vida real, e na qual estabelecemos nossas condições sociais, e a vida que flui do mundo espiritual e deixa o espírito pulsar em nossas formas de existência. Então, é para preencher a lacuna entre a realidade objetiva e o mundo espiritual. Continua, tá, gente? Você descobrirá
que as questões políticas atuais também podem ser consideradas de um ponto de vista diferente daqueles do jornalismo cotidiano. Olha isso aqui. Questões políticas atuais, ele está falando. Depois de ler o artigo do Dr. Bus, que examina seriamente as políticas nacionais suíças e está verdadeiramente no espírito antroposófico, a consciência da relação entre diferentes formas de cultura, como diferentes formas de artes, por exemplo, e formas políticas, é evidenciada da maneira mais bela nesse ensaio. Rudolf Steiner, na GA 177. Essa GA chama A Queda dos Espíritos das Trevas. Está vendo que ele está falando das questões políticas, justamente a observação disso. Tá? Vamos continuar, tá? Outro pedaço aqui. Eu realmente tenho que levar em conta as questões atuais, pois a antroposofia não existe para autoindulgências em níveis elevados, mas para fazer exatamente as observações que nos levam verdadeiramente ao presente, aos intentos e propósitos do presente tempo. Você é jogado de um lado para o outro de maneira típica de todos os abstracionistas que não sabem fazer melhor do que chafurdarem algumas noções empobrecidas sem nada a ver com o mundo real. Olha isso aqui. O momento de despertar só acontece quando as pessoas começam a se sentir embaraçadas com as políticas que são possíveis hoje. Vamos continuar. A ordem não pode surgir do caos até que as pessoas estejam prontas para dar lugar a essas importantes verdades em suas almas e também deixar que essas verdades entrem nas ideias que se aplicam ao mundo da política hoje. Por que que as pessoas não que começou esse discurso de que política e antroposofia não se misturam? Para ocultar os aspectos pessoais. E não porque a antroposofia fala para não se misturar. É o oposto que a antroposofia fala. Vamos lá, ó, não é só aí, tem mais. Espera aí que ele está um pouco devagar aqui no computador. Considerem os sermões untuosos pregados nas igrejas, com os políticos agora realmente seguindo o exemplo desses sermões. Parece que está falando agora, né? Se a gente entrar lá no Congresso, bancada evangélica, que faz igual, ó, e tá falando, olha o que ele está falando aqui, a mesma coisa. Se você observar a realidade objetiva, você vai ver que ele está falando, parece que ele está falando do Congresso brasileiro, com a bancada evangélica, por exemplo. Considere os sermões untuosos pregados nas igrejas e com os políticos agora realmente seguindo o exemplo desses sermões. E as noções banais que as pessoas têm do mundo espiritual. E você simplesmente não pode deixar de perceber o quão distante da realidade está a vaidade de muitas das principais figuras políticas de hoje. Compare os discursos de tais figuras importantes, suas vidas mostram que eles fazem tudo menos liderar e que são guiados por todos os tipos de forças das quais estão completamente inconscientes e que não são as forças sérias. Olha isso aqui. Compare isso com o que realmente é necessário no tempo presente e você perceberá a imensa gravidade da situação presente. É isso aqui que diz a antroposofia. Não é esse discurso falso que colocaram. Ao falar que não se fala de política, você, na verdade, distorceu o que a antroposofia traz para algo pessoal, totalmente arimânico. Um impulso totalmente arimânico, tá? Quanto mais superficialmente se pensa, mais fácil é provar o que quiser. É muito importante reconhecer isso. Quanto mais rasos são os nossos conceitos, e na superfície das coisas todos os conceitos se tornam finos e abstratos, mais facilmente parecem oferecer evidências para tudo que se deseja pensar e acreditar. Mas o que surge, na verdade, vem de origens subterrâneas profundas e bastante diferentes. Sentimentos, intenções ocultas e coisas do tipo. Toda a nossa política faccional partidária, né, deve ser estudada. Olha aqui, toda a nossa política faccional deve ser estudada e descrita a partir da perspectiva que acabei de escrever, GA 191. É isso aqui que o Steiner fala. Tá? Não sou eu que estou falando, é o Steiner. Tá? Só para vocês saberem, eu estou falando aqui o que a antroposofia traz, que seria o papel justamente das instituições fazerem. Esclarecer as coisas, né?
Olha isso aqui que interessante, da GA 114. Todo o ensino de Zaratustra foi dado com o objetivo de trazer concórdia e harmonia no mundo exterior. Sua missão incluía também a arte de organizar impérios e instituições de acordo com o progresso da humanidade e com a ordem na vida social. Que isso aqui é política, gente. Portanto, aqueles que foram seus alunos podem ser corretamente chamados não apenas de grandes magos, grandes iniciados, mas também reis, isto é, homens versados na arte de estabelecer a ordem social no mundo externo. Qual é o papel do político? Estabelecer a ordem social no mundo externo. Trazer concórdia e harmonia no ensino de Zaratustra. É isso que a gente via com o impulso que estava acontecendo? Não. Totalmente gerando desarmonia, discursos de separatividade, de preconceito, de racismo, de morte, contra direitos humanos, contra impulsos sociais, xenofobia, todo tipo de discurso abraçado aí para ocultar essa escolha pessoal. Aí eu escolho esse como representante político que vai cuidar da ordem social do Brasil. Não se fala de política. Não, mas na verdade a antroposofia não fala isso, ela falou o oposto. Olha aqui. Por melhores democracias e parlamentos que as pessoas tenham, quando elas se reúnem nos parlamentos, o destino da humanidade não se faz presente, pois a maioria das pessoas que foram eleitas para lá atuarem não estão imbuídas dos desígnios da humanidade. É isso, tem que estar imbuído. Só assim a gente transforma a esfera social. Como que a gente quer trazer a trimembração social para o mundo? A política e a antroposofia não se misturam. É falso. Isso é desvirtuar o que traz a antroposofia. Desvirtuar por elementos pessoais. Deve ter mais, tá? Eu vou parar aqui porque a gente tem muita coisa para ver ainda. Eu vou abrir agora, gente, a última frase desse texto que tem a imagem, que é o impulso que é da Ana Paula Cury, que saiu no editorial para a gente observar um aspecto importante. Peraí, vou abrir aqui, mas eu não abri o slide. Vou deixar esse aberto. Aqui. Sabe? Cadê? Aqui. Vamos lá. Olha aqui, a última frase do texto. O impulso de Micael, tá, gente? Se quisermos ser verdadeiros discípulos esotéricos de Steiner e colaboradores de Micael, temos de distinguir claramente entre o que parece importante do ponto de vista de nossa inclinação pessoal e disposição kármica e o que o Steiner demonstrou ser importante. Quando a pessoa fala que não se mistura ou escolhe os impulsos, é inclinação pessoal. Impulsos que vão contra o sentido humanitário, que é essencial. Por isso que eu trouxe esse pleonasmo do título, Antroposofia Humanista, porque ela tem que se reedificar nesse impulso. Ela é essencialmente humanista. Qualquer argumento contrário ao humanismo é um impulso arimânico. Contrário, força oposta que leva o ser humano para o abismo. Essencialmente humanista. Não pode abraçar discursos desumanos. Eu vou ler aqui rapidinho, ó, ver se eu consigo responder alguma coisa aqui do chat, que eu não respondo, né? Eu fico falando. Periódico, é isso mesmo. A Denise e a Cristina trouxeram aqui. Chama periódico. Se vocês acessarem o site da Sociedade Antroposófica, tem esse periódico disponível. Você faz um cadastrinho rapidinho e baixa ele lá, o periódico. Tem o texto completo da Ana Paula Cury, tem essa imagem e tem a apresentação da nova Sociedade Antroposófica que o periódico está lançando agora. Então, eles geralmente tem conteúdos incríveis, é excelente o periódico. O pessoal trabalha bem legal ali no periódico. A Nina perguntou se vai ter aula. A aula está sendo gravada, eu vou mandar para todo mundo de novo, tá? Depois da gravação, para ver de novo.
O Thomas perguntou se a conexão espiritual não pode ser luciférica. Pode ser luciférica, mas se nós estamos conectados e autoconscientes, ela não é luciférica. Justamente aí que a gente tem que se encontrar. Ó, eu vou abrir um... Perfeito. Foi a deixa para eu abrir um outro slide aqui para vocês. Perfeito, Thomas. Vou abrir aqui um outro slide para vocês aqui. Que tem relação com essa pergunta do Thomas, tá? Tá aí. O impulso do amor deve ultrapassar o núcleo da intelectualidade, Ariman, e toda a ordem fantasiosa, Lúcifer, e permear verdadeiramente a alma individual em sua ação no mundo. Rudolf Steiner, 993. Olha aqui que eu botei Ariman e Lúcifer, né? Por quê? Eu atuo, a antroposofia humanista, papapá, papapá, papapá. Viva a Ustra! Bandido bom é bandido morto. Ah, mataram um pouco quando subiram lá no Jacarezinho e saíram matando os favelados. Mataram um pouco. Pá, todos esses discursos. CPF cancelados, contra direitos humanos. Isso não tem nada de Cristo. Isso é o oposto. O oposto do que traz a antroposofia. Então, você falar que está atuando a partir da antroposofia de Michael e apoiar esses movimentos, ele não sai do núcleo da intelectualidade. Você pode falar que é cristão e apoia movimentos anticrísticos, então ele não ultrapassou o núcleo da intelectualidade. Ou você acredita realmente que matando as pessoas ali é um impulso crístico. E aí é a ordem fantasiosa, obviamente, que não é verdade. Você não pode matar as pessoas. Você não pode agredir. Você não pode torturar. Bandido bom não é bandido morto. Isso é ordem fantasiosa. Lúcifer. Então, o impulso do amor, isso aqui é falando do impulso crístico, deve ultrapassar o núcleo da intelectualidade, ou seja, está além do discurso intelectual, e toda a ordem fantasiosa, né, que é, por exemplo, esse movimento cristão, que apoia a tortura, morte, a arma, tudo, é ordem fantasiosa, porque não é assim que funciona o impulso crístico. E permear verdadeiramente a alma individual em sua ação no mundo. Rudolf Steiner já arruma. Se eu não me engano, essa daqui chama luciferiano. Vai ao encontro da colocação do Thomas. Se você acredita realmente que... Você pode acreditar, e tem muitas pessoas que acreditam, que estão fazendo bem, apoiando a morte dos esquerdistas, ou dos judeus, ou dos palestinos, ou seja lá de quem for. Não, o impulso crístico é amor, é reconhecimento do outro, transcende as correntes étnicas, raciais, sociais, todas. É o reconhecimento do núcleo espiritual do ser humano, um com o outro. E isso que é o mais importante. Então, a gente está vendo que esses movimentos, eles vão contra o que traz a exigência da época, que é a alma da consciência. Eu vou dar um outro exemplo agora, também de agora, que é essa questão da Palestina e de Israel, que foi... Eu recebi muita acusação de antissemitismo durante as minhas reflexões fundamentadas na antroposofia, porque não adianta fundamentar, você pode fundamentar, quem está na simpatia, antipatia, vai escolher o lado que quer, que é mais simpático e ficar reafirmando, mas não é o que a antroposofia traz. Eu vou trazer o que traz a antroposofia. Para a antroposofia, a gente tem que reconhecer o núcleo individual. E o que é o núcleo individual? O núcleo individual é o elemento espiritual superior que encarna sucessivamente. Ele morre, né? Ele encarna, vivencia um processo, desencarna. Esse mesmo núcleo nasce, vivencia, desencarna. Em várias raças, vários povos, várias situações e etc. Esse é o elemento individual. Quando você mata uma pessoa inocente, você anula esse elemento individual. Para justificar, por exemplo, quando eu vou usar dos dois lados, só para vocês entenderem. Quando o Hamas foi lá e matou os israelenses, mesmo que eles tenham... porque a opressão de Israel, eles não conhecem o núcleo espiritual das pessoas.
Eles anulam esse aspecto e matam ela. Aí eles atuaram a partir de ânimo. Eles mataram pessoas inocentes sem reconhecer o núcleo espiritual individual. E aí o que faz o Estado de Israel? Vai lá e mata um monte de inocente também, do outro lado. Fazendo o mesmo. Atuando também da perspectiva de Ariman. Anulando o elemento espiritual. E quem que quer anular o elemento espiritual? Que eles não sabem que quando você mata alguém que você não conhece, você anulou justamente o elemento espiritual individual, que é o eu superior, que é na antroposofia ela é chamada de identidade espiritual ou manas. Eu uso identidade espiritual e manas quando ele é puro, ou seja, antes da primeira encarnação, que é o elemento superior que forma o ser humano, que é manas buddhi atma. Esse elemento adentra a organização terrena impessoal, e aí os processos de vivências vão transformando o elemento do manas em identidade espiritual. E o que seria isso? A individualidade. É esse elemento que encarna e gera cada um de nós quem é. É a identidade espiritual ou individualidade. Para quem conhece, mais fácil, né, de entender. O elemento individual não é a personalidade terrena, é o elemento espiritual que encarna agora como asiático, depois como negro, depois como mulher, depois como brasileiro, depois lá como americano, depois russo, e inúmeras vivências diferentes vai transformando o trabalho individual e gerando a identidade espiritual. Esse é o elemento espiritual. Quando você anula esse elemento, você pega o elemento impessoal, que não é o elemento espiritual. Você pega, ele é palestino, mata. Ele é israelense, mata. Igual os judeus no Holocausto, né? É judeu, mata. Não conhece a individualidade do ser humano. Você anulou o elemento espiritual para justificar a morte dele. É judeu, mata. Você conhece a individualidade dele? Não. Isso aí quem faz é Hahnemann. Quando o Hamas foi lá e matou os israelenses, ele atuou a partir dessa perspectiva. Ele matou pessoas inocentes sem reconhecimento do elemento espiritual. E quando Israel mata os inocentes na Palestina, ele atua do mesmo princípio, anulando o elemento espiritual terreno. E quem fomenta isso? É Hahnemann. Então, este tipo de atuação, seja do Hamas, seja de Israel, é uma atuação a partir do mal, por conta deste princípio. Quando eu falei isso, os antropólogos simpáticos a Israel me acusaram de antissemita. Na simpatia, você pode achar que tudo bem matar o palestino e não matar só sofrer com o israelense que morre inocente, mas não sofrer com o palestino. Porque o Cristo não, o Cristo supera todas as relações terrenas de sangue, etnia, família, hereditário. Ele supera todos esses princípios e se conecta com o quê? Com o âmbito espiritual, o elemento individual espiritual. E quando a gente, como indivíduos, nos conectamos com esse elemento superior através da alma da consciência, nós nos conectamos com o elemento superior. Aí nós atuamos no karma e no destino individuais, cada um de nós. Por isso que nós temos um anjo individual. O anjo, ele observa o ser humano, não a Denise, que está encarnada agora, mora em tal lugar, com tal família. Não, ele olha o anjo, olha o elemento espiritual, que é a individualidade. Totalmente sem os elementos impessoais. E aí, ele vai ajudar o ser humano a atuar a partir do karma e destino individual. Para onde? Para Buddhi, o elemento superior. E qual é o elemento Buddhi? É o impulso crístico, onde todos nós nos encontramos. Se nós nos conectarmos com o nosso elemento da individualidade, que é o manas ou identidade espiritual, nós vamos trabalhar no autodesenvolvimento do karma pessoal. E isso vai nos levar a Buddhi. O karma é preparado para nos conduzir ao impulso crístico. E o que Hahnemann quer? Anular o princípio da individualidade. Que a gente não faz essa conexão e não caminha para a Buddhi, não caminha para o elemento crístico. Então, quando você anula a individualidade, seja do israelense, seja do palestino, você anula a possibilidade dele trabalhar no karma individual em direção a Buddhi, que é o elemento crístico, onde todos nós nos encontramos. Porque quando a gente sobe no pós-morte, a gente sobe as esferas, né? A gente dissolve o corpo físico, o corpo etérico, passa o cama louca, chega no Devakan,
apenas com aquilo que é essencial, que é a nossa individualidade. Esse ser é o ser que realmente encarnou em todos os aspectos, e ele trabalha nessa esfera o karma e o destino para quê? Para ele alcançar o elemento búdico, que é o elemento do impulso crístico, onde todos nós nos reconhecemos. E quando você anula esse contato do elemento individual com o anjo ou com a atuação da individualidade, ou seja, é palestino, mata, é judeu, mata, é não sei o quê, todos esses impulsos de sangue terrenos, eles desconectam o ser humano desse elemento espiritual. E é um impulso arimânico. Então, quando o Hamas atua matando pessoas inocentes, ele está atuando a partir de Ariman. Quando Israel mata inocentes, ele está atuando a partir de quem? De Ariman. E isso é um impulso anticrístico, porque se você conecta com o elemento individual do anjo, que é o primeiro passo, é nós nos reconectarmos com o anjo individual. Por isso que eu falo, cada um vai olhar o seu próprio caminho e se desenvolver. É individual o desenvolvimento. Por quê? Porque nós temos experiências individuais. Só que quando a gente conecta com esse autotrabalho de autodesenvolvimento, de autoaperfeiçoamento, ele é preparado pelo anjo e pelas hierarquias superiores de forma que nós caminhamos em direção ao Budi. Então, Ariman quer cortar essa conexão com a individualidade. Então, a gente não trabalha o karma e o destino. Então, a gente derruba o ser humano e o anjo dele também. O reino angélico também cai. Então, é uma atuação anticrística, porque é o anjo, essa preparação do karma e do destino, é o que vai conduzir a individualidade, cada um do seu jeito, para o elemento Budi, que é a alma grupo crística, que todos nós nos reconhecemos e caminhamos juntos. Por isso que a comunidade micaélica, ela não é uma nação, ela não é um grupo, ela é toda a humanidade. E agora, Micael, ele atua como humanidade, é para toda a humanidade fazer esse caminho. Por isso que ele é um arqueu agora, ele subiu para a hierarquia dos arqueus. Ele não atua num povo, num grupo. Ele atua para toda a humanidade dar esse passo. E Ariman quer cortar. Então, quando você anula o elemento espiritual individual, você anula a possibilidade dele trabalhar o karma e destino. Por isso que são impulsos da morte, são vinculados a Ariman. Então, quando você ouve alguém falando assim, tem que matar mesmo, é criminoso, não sei o quê, é impulso de Ariman. Não tem discussão, gente. Pode reclamar. Aí vem aqueles discursos. Então, quando matarem sua família, adoram fazer esse tipo de discurso. Não interessa. O ser humano, ele desce para a esfera terrena para trabalhar o karma aqui. Se você anular essa possibilidade, você jogou ele nas garras de Ariman. Eu vou abrir um aqui falando sobre isso, né? Porque teve aquele discurso lá de bandido bom é bandido morto. Quando a polícia mata alguém inocente, tinha que ter matado mais. Esses discursos totalmente desumanos. Isso tem que ser transcendido, gente. Não pode existir esse tipo de impulso mais. Ainda mais dentro da antroposofia, gente. Eu vou abrir aqui outro falando exatamente desse aspecto. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Achei. Tem bastante coisa para a gente olhar aqui, tá? Eu trouxe, mas tinha muita coisa para trazer, mas vamos lá até onde a gente alcança. O conhecimento... Peraí, deixa eu fechar aqui que eu não consigo ler quando ele abre aqui, tá? O conhecimento do homem, no sentido correto, só é adquirido se permearmos a nossa abordagem com a pergunta: o que nos leva a perder o interesse pelas outras pessoas? Quando você acha que tudo bem o Hamas ir lá e matar israelense, você perdeu o interesse pelas pessoas. Quando você acha que tudo bem Israel ir lá matar inocente, você perdeu o interesse pelas pessoas. Pelo núcleo espiritual que você nem conhece. Você anulou o núcleo espiritual individual. O que leva... Então, deve ser uma tarefa futura da cultura humana desenvolver esse conhecimento do homem. Tomar as pessoas como elas são e deixar bem claro que todos são como são, mesmo criminoso. Devemos ir tão longe quanto isso, nos diz coisas mais importantes sobre o mundo do que quaisquer fantasias pessoais que possamos ter sobre o ser do homem, por mais belas que elas possam ser. Dizer isso a nós é o mesmo de estabelecer um
contrapeso ao elemento luciférico dentro de nós, do Steiner. Olha isso aqui. Bandido bom é bandido morto? Não, é o oposto que a antroposofia fala. Você pode apoiar esse tipo de movimento na sociedade? Pode, como indivíduo. Porque você tem o seu karma e destino para caminhar em direção ao autodesenvolvimento, escolher entre Cristo, que é amor às individualidades, ou não. Somos seres humanos trabalhando aqui na esfera. Não quer dizer que não, as pessoas não se tornarem responsáveis, mas o impulso da morte quem traz é a ânima. Então, quando você fala tem que matar a mesa, CPF cancelado, é impulso animânico. É o oposto do que é proposto pela antroposofia. Eu vou abrir outro aqui, também relacionado a isso, para a gente observar. Chama eu escrevi pecados contra o todos, somos todos um. Eu vou explicar aí o que seria isso para vocês. Que é o impulso crístico, né? Na verdade, é o elemento que a gente alcança depois da identidade espiritual, a gente se encontra em Cristo, onde somos todos um. Tá? Eu vou só diminuir aqui vocês um pouquinho. Tá? Não podemos evitar que estejamos cegos agora para a realidade de que os outros, o outro e nós mesmos somos um, que fazemos parte da mesma alma grupal. Essa é a alma crística. O que são dívidas ou pecados? Estas são ações contra o somos todos um superior no mundo espiritual superior. Bude ou alma de grupo dos espíritos de vida. Porque todos nós temos diferenças aqui embaixo no mundo físico. Então, se fazemos algo a outra pessoa, isso está em conflito com o fato de fazermos isso a nós mesmos. Nós mesmos não percebemos diretamente que, em verdade, estamos fazendo algo a nós mesmos. Não há outra escolha, pois somos todos ramos ou folhas da mesma árvore. Cada ser humano é uma gota divina do Logos. Então, quando você faz um mal contra o outro ser humano, você faz algo contra o impulso crístico. Esse é o caminho da antroposofia, vem para isso, para nos conectar com o impulso crístico. E se você faz mal ou deseja mal, você não precisa fazer diretamente. Você pode pensar e torcer mesmo que matem, etc. Você já fez o mal. Você já está caminhando para a ânima. Não pode. Esse é o que traz a antroposofia. Deixa eu abrir aqui outro, relacionado a isso também. Justiça, gente. Esse aqui é legal. Peraí. É que eu tenho muito slide aqui, eu não sei se vai dar para abrir tudo, mas um melhor do que o outro para a gente olhar aqui sobre esses conhecimentos. Peraí. Olha aqui o que ele fala sobre justiça relacionada ao impulso crístico. Se a gente está falando de Micael, a gente está falando de impulso crístico, tá, gente? O egoísmo obscurece o senso de justiça, pois o ego quer tudo para si. Mas se o ego se transmutar em imitação do impulso crístico, ele terá fome e sede de justiça para todos os seres que nos rodeiam. É justo que se mate crianças na Palestina, gente? Alguém vai ter a coragem de falar que é justo? Não, não é justo, gente. É simples. Se você faz isso, você está atuando a partir do senso de injustiça. Porque a criança não fez nada, gente. O inocente, seja de que lado for, não fez nada. É um impulso de Ahriman, contrário ao impulso crístico e logo anticrístico. Isso não pode permear a comunidade micaélica. Individualmente, cada um vai ter que escolher o seu caminho. Mas como comunidade micaélica, isso não entra. Por isso que o Prokofiev falou, será que vamos ser capazes de manter Ahriman e fazer a tarefa que nós, como comunidade micaélica, viemos fazer, ou vamos deixar Ahriman entrar? Então, quando a gente escolhe que tudo bem matar criança palestina, porque eu apoio, eu tenho relações com Israel, eu gosto de Israel por simpatia, você está atuando contra o senso de justiça, porque a criança não tem culpa, o inocente precisa ser criança. Inocente não tem culpa, ele não pode fazer isso. Quem realmente pratica a virtude da justiça coloca cada coisa, cada ser no lugar certo e sai da sua concha e vai para as outras. Isto é viver na justiça abrangente.
Justiça é medida de como um ser humano, é a medida de como um ser humano está conectado com o divino. A injustiça é como alguém que perdeu sua origem divina. Caluniamos a Deus, o Deus de quem procedemos, se fizemos mal a qualquer pessoa, direta ou indiretamente. Chegará o momento em que o ser humano perceberá que se jogará nas mandíbulas de Arion se ignorar a justiça e a sabedoria. O Dolstein já 150. Pronto, gente. Você não precisa ser contra Israel, não precisa ser contra a Palestina, você pode ser humano contra o senso de injustiça. O que faz a gente escolher o lado é a simpatia e antipatia, é o apego às correntes nacionais e étnicas, que são impulsos arimânicos, segundo Rudolf Steiner. Né? Por isso que aquele discurso de Deus, pátria e família, totalmente arimânico. Qual é o papel da antroposofia? Explicar isso aqui que o Steiner traz, que é um impulso arimânico. Se você se apegar a isso, você está fazendo o oposto da proposta de Cristo. O amor que você sente pela sua família, pelo seu filho, é o amor que você tem que desenvolver pelo outro ser humano. Por inclusive, se você tiver um ódio muito profundo, o karma simplesmente pode te colocar na mesma família depois. Como trabalho karma, por sua escolha. Não é porque o karma te pôs assim. Você escolhe o karma porque você está preocupado, como ser espiritual, a se desenvolver em direção a Cristo. A gente não tem essa consciência que às vezes a gente é tomado pelas forças arimânicas. Mas esse amor que a gente desenvolve de sangue, ele é luciférico. A gente não... Ele nasce, a criança, você já sente aquele amor. Mas a gente tem que desenvolver esse amor no reconhecimento. Quando a gente reconhece o outro. Aí a gente desenvolve o amor crístico, que transcende as correntes de sangue, etnia, nacionalidade e etc. Esse é o caminho da antroposofia. Qualquer outro caminho é falso. Tá? Da perspectiva antroposófica, eu estou falando, obviamente, né? Deixa eu ver aqui que eu não li mais nada aqui das perguntas, e aí eu... O Manuel colocou e é isso mesmo. Na verdade, a gente tem que... Ninguém tem que nada, né? Cada um na sua liberdade, mas é realmente um impulso para avivar a consciência das coisas. Porque se está faltando essa consciência, tem que ser trazida. Obviamente que as pessoas, cada um no seu âmbito, vai escolher o caminho que quer seguir. Mas isso aqui é o que traz a antroposofia, tá? Não é o que eu quero que vocês sigam ou o que eu gostaria. Não, isso aqui é o que a antroposofia traz. Tá? É só isso que eu quero que vocês tenham ciência, como eu falei. Peraí. Tá. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tá, vou ler agora, gente. Peraí. Olha esse trecho aqui também, muito importante para a gente ver. Lembra que a gente tem que observar a realidade e dessa observação da realidade a gente fazer a conexão com os impulsos da ciência espiritual. Tá? Então façam essa integração com o que eu vou trazer aqui do Steiner com a realidade objetiva, o que está acontecendo hoje. É meio até chocante o que vai ser tá escrito aqui. Mas na GA 140, olha só o que ele fala aqui. O pesquisador espiritual enfrenta uma experiência de partir o coração quando direciona o seu olhar espiritual para as almas que morreram prematuramente na flor da juventude, sejam como resultado de doenças, desgraças ou dificuldades durante as suas vidas. Há muitos destinos desse tipo. O vidente contempla uma vasta extensão de doença e morte totalmente governada por certos espíritos malignos que trazem doenças e morte para a Terra. Se você procurar rastrear o curso da existência daquelas almas que faltaram consciência na Terra, ou seja, que mataram esses seres aqui jovens da prematura, você verá que elas foram forçadas a se tornarem servos dos espíritos malignos da morte,
da doença e dos obstáculos que causam mortes prematuras e grandes desgraças. Esta é a ligação. Rudolf Steiner já é 140. Tá? Então é isso. Está matando 10 mil crianças forçado por servos e espíritos malignos da morte, porque o ser humano não pode ser morto. Assim, quem mata o outro ser humano, seja no nome de quem for, isso o Steiner chama de blasfêmia. Eu vou abrir aqui para vocês. Também tem, eu separei bastante coisa aqui, não vou conseguir abrir tudo, mas... Cadê ela? Blasfêmia. Aqui. Aqui, ó. Significado teológico da blasfêmia é o ato de reivindicar para si os atributos e direitos de Deus. A blasfêmia, a maior blasfêmia contra Cristo Jesus, é invocá-lo para qualquer necessidade que não seja da humanidade universal. A compreensão desse fato pertence aos conceitos mais importantes para o futuro. Tem gente aí falando que morte é em nome de Deus, né? A morte é um impulso arimânico, gente. A guerra é um impulso arimânico. O que fomenta o indivíduo a virar um terrorista, a virar um assassino, são as forças astrais. E a gente tem que ajudar ele a conectar com o elemento espiritual individual. Essa é a tarefa do ser humano. Senão, você só vai estar ajudando as forças de Ariman. Não vai trazer harmonia nenhuma para a esfera social. Só vai trazer forças astrais degradantes arimânicas, tá? Então, quando você fala em nome de Deus, você está praticando blasfêmia, tá? Porque você anula o trabalho do karma. E essas pessoas não conseguem trabalhar o karma, porque mataram ela antes dela ter a possibilidade disso acontecer. Né? Nem sempre, né? Obviamente, tem os grupos de pessoas que podem escolher vir assim nessa situação. Mas, geralmente, quando é impulso coletivo, de morte de grupos muito grandes, tem essas forças malignas atuando por trás. E o Steiner ele traz com muita seriedade esses princípios. Ó, vamos ler esse trechinho aqui. Aqui. Eu vou aqui... Antes, eu vou abrir aqui um trecho do Steiner, e depois eu vou abrir sobre a questão da individualidade, para a gente fazer esse reconhecimento da individualidade rapidamente, para eu falar um pouco dessa anulação do elemento espiritual individual através das forças de Ariman, tá? Porque está permeando as estruturas da sociedade antroposófica, da comunidade antroposófica, né? Como um todo. E isso tem que ser observado da perspectiva do Steiner, né? Isso aqui eu só vou trazer por causa da importância disso, né? Os antropólogos devem aprender a compreender que o cosmos hoje está envolvido nessa batalha de Ariman contra Micael. Esta é a missão da antroposofia. O que Ariman quer? Ariman quer cortar a relação com o espírito, que o ser humano acha que ele é um ser totalmente terreno. Como que ele faz isso? Desconectando do elemento superior, o eu superior, que é a própria identidade espiritual ou individualidade. Quando você anula o princípio da individualidade e cai na corrente nacional, racial, ou étnica, ou familiar, você anula o elemento espiritual. E aí você joga para Ariman as forças. Então, a gente tem que escolher entre ajudar a humanidade a caminhar em direção a Micael ou Ariman. Essa é a tarefa da antroposofia. Ajudar Micael nessa tarefa de reconexão com o elemento espiritual, né? Todo mundo acha, independente do conhecimento muito mais ou menor, mais profundo, sabe que a ciência espiritual tem a tarefa de reconectar o ser humano com o âmbito espiritual. Qual é esse primeiro passo? É a conexão com a alma da consciência e com a identidade espiritual, que é a individualidade. Quando a gente faz essa conexão, a gente trabalha na esfera do karma e do destino. E aí, trabalhando na esfera do karma e do destino, a gente pode caminhar para o elemento Budi,
que é o próprio Cristo. Se nós anulamos a individualidade, caímos num mundo puramente sensorial, material, vamos para a alma. Então, o desafio é justamente fazer essa integração com o elemento espiritual. Então, a gente tem que observar isso. Eu vou abrir aqui que eu preparei um trechinho também, explicando isso para a gente ver isso aqui da perspectiva antroposófica. Peraí, deixa eu abrir aqui. São 4 slides, são meio pequenininhos, né? Mas a gente vê aqui, eu comento para vocês. No futuro, será exigido do homem que permita que sua personalidade seja inspirada do alto, para que possa perceber o que então fluirá do mundo espiritual através da individualidade. Porque a individualidade é a própria identidade espiritual, gente. Que é o quê? Que é o que a gente conecta na alma da consciência. A alma da consciência é o elemento que faz a integração com isso aqui, com a identidade espiritual, ou humanas. Se você cortar o princípio da individualidade, é judeu, mata. É palestino, mata. Não sei o quê, não é brasileiro. Quando você anula o elemento da individualidade para algo impessoal, você anula a conexão do elemento do ser humano com o elemento espiritual. Então, ele vai ser exigido. Essa é a conexão da alma da consciência, que é a tarefa do ser humano hoje. Acredito que muita gente aqui saiba que a tarefa da antroposofia hoje, não da antroposofia, do ser humano, a qual a antroposofia veio ajudar, é a conexão com a alma da consciência, a integração da alma da consciência. Então, vamos abrir aqui e falar um pouquinho disso. Conhece-te a ti mesmo significa impregnar-se do conteúdo do mundo espiritual. O mundo interior deve tornar-se receptivo ao eu superior. O que é o eu superior? É Manas Buddhi Atma, ou a identidade espiritual, espírito vital e homem-espírito. Então, quando a gente faz a conexão com o anjo, com o karma e o destino, nós nos tornamos receptivos ao conteúdo espiritual e fazemos a reconexão com o elemento superior. E aí, no autodesenvolvimento pessoal, que cada um vai trabalhar de um jeito, que cada um tem um conjunto de experiências individualizantes única, desde a Lemúria, quando o elemento desceu no ser humano, no homem animal na época, aí ele desceu e se tornou ser humano e começou a desenvolver as experiências e isso trabalhar na identidade espiritual, que é a individualidade. Agora nós temos que fazer a reconexão de volta com esse âmbito da individualidade para trabalhar o karma e o destino, e o karma e o destino, ele conduz o ser humano naturalmente para o elemento Buddha, onde nós nos reconhecemos todos como um, que é o elemento Cristo. Então, a gente tem que trabalhar no âmbito da individualidade. Se a gente anular isso, a gente cai no materialismo. E o que é o materialismo? É a falta de religiosidade. O que é religiosidade? É religare. Religare com o quê? Com o elemento superior da individualidade, que é o próprio espírito. Esse é o religare. Então, olha aqui, ó, que a gente tem os princípios, a organização séptupla do homem, tá? Então, aqui, nós temos os elementos superiores, que é o homem em si, o eu superior, que é aqui, ó, o homem-espírito, espírito vital e identidade espiritual, ou Manas Buddhi Atma. Eu gosto de chamar o Manas Buddhi Atma, o Steiner usa uma hora um, uma hora outra nas conferências. Mas eu gosto de usar identidade espiritual, espírito vital e homem-espírito quando a gente já está falando do homem individualizado. E quando ele ainda está descendo a primeira vez, eu considero Manas Buddhi Atma como um elemento comum a todos, que é o Adão. Quando o Adão desce, que é esse elemento virgem, ele é igual para todos nós. Isso aconteceu na Lemúria, mas não é o assunto aqui, tá? Então, olha aqui. Aqui é o eu, e aqui é o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. Aqui nós temos a alma trimembrada. Olha onde ela conecta a alma da consciência. No Manas. Ou na identidade espiritual. Então, quando a gente atua na alma da consciência, a gente toma consciência do processo espiritual, porque a gente conecta com o elemento espiritual. Que somos nós, esses somos nós. Quando Steiner fala, nós temos seres que não têm eu. Por que eles não têm eu?
porque eles desconectaram da atuação do destino do karma. Eles atuam apenas no mundo terreno, sem autodesenvolvimento, sem buscar nada de religação. E o Steiner fala que a gente pode ficar aprisionado no pós-morte na esfera de Vênus, para quem conhece um pouco de antroposofia. Mas eu não vou falar muito, senão a gente vai ter que explicar tudo. Mas para quem conhece é interessante saber que a esfera de Vênus é antes do Sol no pós-morte, que adentra as esferas dos planetas exteriores, né? Então tem aqui também, ó, Between Death and New Birth, né? Então aqui a gente tem no mundo espiritual, no Devakan, a gente está atuando a partir desses 3 elementos superiores, porque a gente já purificou os elementos inferiores. A gente morreu, perde o corpo físico. 3 dias depois dissolve o corpo etérico. Depois a gente passa pelo Kamaloka e purifica o corpo astral. Aí a gente sobe consciência devacânica. Quem é que tem consciência devacânica? É o anjo individual. Ele olha o ser humano a partir disso aqui. Por isso que ele tem o livro do karma e do destino do ser humano individual. Então, quando nós nos conectamos ao anjo individual, ele nos ajuda a trabalhar o karma e o destino pessoal, que nos conduz naturalmente à consciência crítica. A Arima não quer que nós nos conectemos com o nosso karma e destino, porque ele não quer que nós nos conectemos a Cristo. Ele quer se apossar. E quem seria o eu superior que se apossaria depois do aspecto impessoal? Seria a Arima, o próprio Arima. Aqui, ó. Aspecto, o homem trimembrado, né? Corpo, alma e espírito, né? Então, a alma é trimembrada, a alma das sensações que faz a ponte com o corpo, a alma do intelecto que integra a alma da consciência e a alma das sensações, que é o elemento intermediário da alma, e o aspecto que nós estamos desenvolvendo, que é a alma da consciência, que conecta com o quê? Com o espírito. O que é o espírito? Manas Buddhyatma, identidade espiritual, espírito vital e homem-espírito. Aqui o que Steiner fala, olha só, como eu estou falando, é o que Steiner fala. Na alma da consciência, a alma individual real está integrada à identidade espiritual humanas. A identidade espiritual está encerrada na alma da consciência. Se não atuarmos a partir da alma da consciência, a gente não conecta com a identidade espiritual. É isso que Ariman quer evitar. Quando a gente anula a individualidade do ser humano, pode matar porque é palestino, ou pode matar porque é israelense, ou pode matar porque é outro, você anula esse princípio espiritual, que é a tarefa do ser humano e a tarefa da antroposofia. Porque a antroposofia veio para ajudar o ser humano com esse desafio de conectar-se à alma da consciência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relacionada a isso que eu separei. Não, que é outra coisa. Eu sei que está ficando tarde, eu vou só trazer uma última colocação do impulso crístico para a gente, porque o que eu acho importante, gente, é que esse conteúdo ele tem que ser reconhecido como verdade na antroposofia. Você não precisa, fora da antroposofia, reconhecer isso como verdade, mas dentro da antroposofia é exigência, se nós quisermos ser fiéis ao impulso antroposófico. Então, quando a pessoa fala misturar o âmbito pessoal e ultrapassar a verdade antroposófica, isso é um impulso arimânico. E aí vai ao encontro que o Prokofiev falou. Nós estamos abrindo as portas da sociedade antroposófica para impulsos arimânicos. Isso não pode acontecer. O ser humano ele tem que caminhar para essa reconexão com a identidade espiritual, que vai ajudar o indivíduo a trabalhar o karma e destino na esfera individual, e esse karma e destino na esfera individual, ele, por si só, ele se direciona para o elemento crístico. É isso que acontece. Só não vai conectar com o elemento crístico se a gente negar o elemento espiritual. Porque o karma e destino faz isso. Só que quando a gente nega a individualidade do outro ser humano, seja com impulsos de nacionalismo, família, raça e etnia, diferenciando
os seres humanos, que esse vale mais do que aquele, o seu filho vale mais agora, mas se ele encarnar na outra encarnação como negro e pobre, ele vale menos. Você não reconhece a individualidade dele, você reconhece a carcaça impessoal dele agora. O eu espiritual dele, o eu superior, você desconsiderou, você não foi capaz de reconhecer. Isso nós temos que fazer com todos os seres humanos. Esse é o trabalho do impulso crístico e da antroposofia. É essencialmente isso. Então, não pode ter impulsos de arimânicos adentrando e sendo espalhados e proliferados no meio do movimento antroposófico. A Adriana Kolbias, ontem, ela falou um pouquinho sobre esse impulso, questionando justamente, será que o núcleo antroposófico está emanando conhecimento para esse caminho? Que ele falou que era como se fosse uma pedrinha num lago, você joga o impulso e aquilo reverbera em volta. Se a gente começa a jogar impulsos de morte, apologia, isso vai permear todo o movimento e vai tirar o propósito essencial da antroposofia, vai desvirtuar a antroposofia. Isso não pode acontecer, de jeito nenhum. Eu vou abrir aqui só para finalizar, gente, porque está tarde já. Ah, peraí, eu abri errado. Dois slides aqui, rapidinho, para a gente encerrar. Aí eu abro para algumas perguntas, quem tiver pique para estar aqui perguntando. Espera aí. Isso aqui chama um livro sobre um conjunto de palestras que o Steiner deu para os membros da sociedade. Esse livro é um livro isso aqui, tá? Que chama Karma da Antroposofia. É baseado em umas palestras que ele deu para os membros, como missão e karma dos membros da sociedade antroposófica. A antroposofia não é um jogo ou uma teoria, é uma tarefa a ser cumprida para o bem da evolução humana, Rudolf Steiner. Se tais almas autênticas, tais antroposofistas honestos puderem ser encontrados, então um movimento ascendente e dinâmico surgirá. Se tais almas não aparecerem, então a decadência seguirá seu curso descendente inexorável. Hoje a humanidade está diante de uma grande crise. Ou verá toda a civilização desmoronar no abismo através das forças de Ahriman que querem desconectar do elemento superior espiritual. Ou então a espiritualidade levantará a civilização pelo poder do ímpeto de Micael, por meio do qual atua o ímpeto de Cristo, continuando, enriquecendo e sustentando-a. Rudolf Steiner, nesse ciclo de palestras, né? Que está aqui, é um livro também, quem quiser comprar. Chama o Karma da Antroposofia. Vamos lá. Devemos ter consciência, mais e mais, de que nos encontramos em uma época de provação sumamente séria. Todo mal e todo bem sai agora à luz do mundo, às vezes de forma comovedora. Somente muitos poucos têm a possibilidade de compreender do que se trata, sem falar dos que podem cumprir a tarefa encomendada. Tanto mais importante é que os poucos que têm a compreensão verdadeira utilizem toda a força que possam reunir, desde as raízes de suas almas, para trabalhar e sacrificar-se com a maior seriedade, com a maior concentração, com toda a magia, para que a humanidade não perca por completo o Espírito Santo, que deve conduzir a evolução futura da humanidade. Vou explicar isso aqui. O que é o Espírito Santo? É justamente a identidade espiritual. Segundo a antroposofia. Mana, Pai, Filho e Espírito Santo. Manas Buddhyatma. Ele está falando do elemento da individualidade, essa conexão com o elemento da identidade espiritual. Jamais fomos postos tão diretamente diante do abismo como na atualidade, neste mesmo livro. A seriedade do tema
Estamos buscando conhecimento real e concreto sobre o que acontece no mundo, não apenas palavras doces sobre o amor geral pela humanidade. É importante pensar com exatidão em relação à realidade. As pessoas preferem pensar de uma maneira a se sentirem confortáveis. Pessoas que acham que ideias lúdicas vão ajudá-las a olhar para o futuro estão muito enganadas. A antroposofia não existe para fazer as pessoas dormirem, mas para despertá-las realmente. Vivemos numa época em que é preciso que as pessoas acordem. A antroposofia não é um jogo, nem apenas uma teoria. É uma tarefa a ser apresentada, enfrentada para o bem da evolução humana. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque traz a seriedade de que Steiner lidava com isso, que é uma tarefa espiritual. Ele lidava com esse aspecto dessa forma. E será que nós estamos sendo fiéis ao propósito da antroposofia ou estamos escolhendo os caminhos pessoais de opções, passando por cima da verdade antroposófica? É uma pergunta que temos que fazer no âmbito individual, cada um, sem julgar mas nós temos que trazer esse esclarecimento firmes, porque tem que ser, é algo que depende muito do futuro, depende desse compromisso individual. Então, a gente tem que ser honesto e verdadeiro e ver se estamos realmente caminhando nessa direção, tanto como indivíduos e como movimento antroposófico, porque o movimento antroposófico está permeado muito fortemente de impulsos arimânicos. Isso é na minha observação pessoal, tá, gente? Mas se vocês forem perspicazes na observação do mundo e buscarem veracidade incondicional, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Esses impulsos estão permeando e têm que ser confrontados. Essa é a palavra. Infelizmente, acaba sendo essa palavra que não é a melhor palavra, mas é o que nós temos que fazer. Nós temos que permanecer firmes no impulso que foi trazido pelo Steiner, para sermos dignos da tarefa que nos foi confiada. Eu vou encerrar os slides só de novo. Eu vou abrir de novo o slide do periódico da Sociedade Antroposófica, tá? Só para a gente terminar permeados desse slide aqui. Que estava no periódico, né? Isso é importante. Se quisermos ser... Peraí, só um pouquinho. Ele abre aqui uma parada aqui em cima e não deixa eu ler. Se quisermos ser verdadeiramente discípulos esotéricos de Steiner e colaboradores de Michael, temos de distinguir claramente entre o que parece importante do ponto de vista de nossa inclinação pessoal, disposição kármica, e o que Steiner demonstrou ser importante. Sociedade Antroposófica no Brasil. Tá? Eu vou ler rapidinho aqui, antes de abrir para pergunta, os slides aqui, o chat, para ver se tem... Eu não vou falar muito, Sônia, senão a gente vai adentrar muito profundamente aqui, a gente vai se perder, tá? Eu não vou falar para você a diferença do karma e do destino, a diferença, né? Eles são integrados, na verdade. Mas é a tarefa de desenvolvimento da alma individual em direção ao impulso crístico, basicamente. Então, o que acontece? Quando você se eleva no Devakan e se liberta dos impulsos impessoais, você prepara o trabalho que você quer fazer na sua individualidade para caminhar em direção ao impulso crístico, que é o elemento Budi superior. Ele é preparado pela alma individual no Devacana, a alma individual, o espírito, né, o eu, a individualidade realmente, ela é preparada junto com as hierarquias superiores no Devacana. E aí, se você atuar aqui no karma e no destino na Terra, que a gente pode não estar atuando, ou construindo karma negativo ainda. Não estar atento para o karma, preocupado com realizações materiais, terrenas,
e pouco preocupado realmente estarmos nos desenvolvendo no autoaperfeiçoamento pessoal. Mas se nós nos conectarmos com esse elemento espiritual do karma e do destino, ele vai nos jogar, fazer nós caminharmos em direção ao impulso crístico. E o impulso crístico é o reconhecimento de que somos todos um. Todos esses impulsos que são trazidos como o impulso crístico. Respeito ao outro, reconhecimento, amor ao próximo, senso de justiça, altruísmo, tudo isso, perdão, tudo isso que realmente todos nós sabemos. Mas na hora de lidarmos no dia, nós muitas vezes relativizamos o que é impulso crístico e não é. Mas não podemos, na verdade, nós temos que ser íntegros nessa relação. Tá? Mas o karma e o destino faz isso, naturalmente. Se você conectar com o elemento superior, a sua tendência é caminhar diretamente para o impulso crístico. Porque o karma faz isso, o karma e o destino, ele tende a jogar você para o desenvolvimento futuro.